E chegou a hora da receita da semana. A dica de hoje é para reunir a família no final de semana, fazer aquele churrasco e, claro, comer à vontade. O ingrediente principal é o arroz, só que com um toque bem especial. Uma mistura de ingredientes que deixa o prato irresistível. Nosso cardápio de hoje é arroz de tacho. E quem ensina o passo a passo para a gente é o estudante de gastronomia da Unifev, Rudy Bordini. O arroz de tacho é uma receita muito simples, muito rápida e muito saborosa, que a gente faz com ingredientes simples, que a gente tem em casa, inclusive com aquela sobrinha de arroz do almoço, da janta de ontem que não sabe o que fazer, o arroz de tacho é a solução. Papel e caneta na mão para anotar os ingredientes. 200 gramas de linguiça apimentada, 200 gramas de peito de frango, 200 gramas de alcatra, 200 gramas de bisteca de porco, 500 gramas de arroz branco, 50 gramas de bacon, 3 cebolas, 1 pimentão verde, 1 pimentão vermelho, 1 pimentão amarelo, 8 dentes de alho, 2 cenouras, 2 tomates, 3 limões, cheiro verde e sal a gosto. A gente tem aqui um disco de arado, onde dele foi feito um tacho. Se você não tiver um disco de arado ou um tacho, pode ser feito em casa, numa panela comum, normal, preferencialmente uma panela de fundinho mais grosso, porque como vai bacon, uma carne de porco, então ele precisa que essa carne frite bem. Então o primeiro passo a gente vai começar fritando a carne de porco. Aqui a gente tem o bacon, a gente vai colocar, a gente espera o tacho dar uma aquecida, não precisa colocar óleo, a gente vai colocar o bacon. Como a gente está fritando a carne de porco, o segundo passo é colocar a bisteca suína. Então a gente vai deixar ela aqui fritando, onde ela vai soltar o óleo para a nossa fritura. Nenhuma das carnes que a gente tem aqui, elas foram temperadas. Hoje a gente tem um pouco de bacon, uma bistequinha de porco, alcatra bovina, uma linguicinha apimentada. É uma junção de algumas carnes. Se você não tiver, eu não tenho hoje bisteca, posso colocar frango? Pode colocar tranquilamente. Qualquer carne pode ser substituída. A intenção é que seja uma comida rápida, prática, saborosa e também barata. Nesse momento, como ele está bem douradinho, o que vamos fazer? Vamos colocar um toquezinho de limão, porque a carne não tem tempero e é uma carne de porco, então a gente vai colocar um toquezinho de limão. Não precisa ser muito, mais ou menos 1 ou 2 colheres, somente para saborizar. É uma preparação rápida, simples. Se você fizer isso aqui numa roda de amigos, vai ser um sucesso. Você até pode tirar, meu amigo, você até pode tirar a sua esposa da cozinha e falar assim, deixa que hoje eu faço a janta. Faz um arroz desse para seus amigos, não tem quem não vai gostar. Nesse momento agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a linguiça. Essa linguiça é uma linguiça apimentada, que é ela que vai dar toda a picância do nosso prato. Então não precisa colocar depois pimenta em lugar nenhum. E quem não gostar de pimenta, é só retirar a linguiça. Assim que a gente acrescentou a linguiça, não precisa esperar ela dourar, porque se a gente esperar ela dourar, o bacon vai acabar queimando. Então colocou a linguiça, virou a linguiça, a gente vai colocar a carne de frango. Ela leva mais ou menos o mesmo tempo para cozinhar que a linguiça. Então colocou a linguiça primeiro, depois coloca a carne de frango. O frango já está quase no ponto, a gente vai colocar a carne de vaca. Aqui nós temos 200 gramas de alcatra. Posso utilizar outra carne? Tranquilamente. Preferencialmente uma carne mais molinha, mas que não pode ser um filé mignon, por exemplo, porque um filé mignon aqui, na hora que você colocar ele em contato com o tacho, ele vai reduzir muito, ele vai acabar desaparecendo no meio do arroz. Então tem que ser uma carne macia, porém uma carne que não diminua de tamanho, como o filé mignon, por exemplo. Como eu ainda vou fazer um refogado, não posso demorar muito, porque senão a carne de porco queima, a gente vai colocar as cebolas. As cebolas são em rodelas, para que elas possam aparecer. Então a gente vai colocar as cebolas nesse refogado. A gente está fazendo um fritadão, um refogadão de algumas carnes,
cebola e tomate nesse momento. Então eu vou colocar a cebola e assim que a gente acrescentou a cebola, nós vamos colocar agora, preferencialmente um tomate bem maduro, mas que esteja firme. Se você olhar o nosso tomate, ele está maduro, porém ele está firme. Por quê? A hora que eu colocar ele aqui, ele vai cozer junto com a carne e a cebola, mas não vai desmanchar. As carnes já estão no ponto, todas estão praticamente cozidas. Nesse momento agora, nós vamos finalizar o prato. Nós vamos colocar uma unidade pequena de pimentão vermelho, uma unidade pequena de pimentão verde, todos cortados em rodelas, pimentão amarelo e 2 unidades de cenoura ralada. A cenoura, ela não precisa ser cozida. A gente apenas limpa a casca dela e com o ralo mais grosso do ralador, a gente rala a cenoura. Você pode reparar que é um prato bem colorido. Criança com certeza vai adorar. Até aquelas mais reticentes a comer algum tipo de legume, você pode colocar aqui, que aqui no meio ele acaba comendo. Eu deixei os alhos para colocarem no final, porque eu quero que eles apareçam. Então eu vou picar eles grosso. Por quê? Quem gosta tem o alho, quem não gosta fica fácil de separar no prato. Se você olhar, eu vou até afastar um pouco mais aqui, ó. Os legumes, a carne, todo o sugo do ingrediente, dos ingredientes que nós utilizamos aqui, ele está aqui, ó. E é ele que vai dar um sabor todo especial, um sabor diferenciado nesse arroz de tacho. Eu não coloquei sal em momento algum ainda, porque temos alguns alimentos que já possuem sal. Como eu disse, o arroz que nós vamos utilizar hoje é um arroz de ontem, então ele foi cozido com sal. Então o sal nós só vamos colocar no final, depois do prato pronto. Agora a gente vai colocar o arroz. A gente tem aproximadamente 500 gramas de arroz. Esse arroz, preferencialmente, ele tem que já estar cozido, porque se eu for cozer o arroz junto com os legumes, o pimentão, a cenoura, eles vão desmanchar e vão perder toda a magia, todo o encantamento desse prato. Então, agora é só misturar. O arroz ficou com uma cor muito bonita. Se você reparar, você vai ouvir até o chiadinho, quer dizer que aquele caldo, aquele sugo dos alimentos já foi bem incorporado. Já desliguei o fogo. O tacho, devido à sua caloria, ele continua mantendo o alimento quente cozinhando. Então, a gente vai acabar de dar a última misturada nele. Vou colocar um pouquinho de sal. Para finalizar o prato agora, a gente vai colocar um pouquinho de cheiro verde. Anote novamente os ingredientes: 200 gramas de linguiça apimentada, 200 gramas de peito de frango, 200 gramas de alcatra, 200 gramas de bisteca de porco, 500 gramas de arroz branco, 50 gramas de bacon, 3 cebolas, 1 pimentão verde, 1 pimentão vermelho, 1 pimentão amarelo, 8 dentes de alho, 2 cenouras, 2 tomates, 3 limões, cheiro verde e sal a gosto. Esse é o prato pronto. Rende aproximadamente de 5 a 7 porções, depende da fome de cada um. É uma excelente sugestão para um final de semana. E eu desejo a todos vocês um bom apetite.